Maturidade profissional. O processo de promoções e o que ele pode impactar negativamente se você não tiver gestão de alguns pontos na sua equipe. Vou te falar um pouco mais agora, mas antes se inscreve aqui e já ativa o sininho para você receber os nossos vídeos que você terá acesso todas as segundas-feiras às 14 horas aqui no canal. Então bora lá. Muitas vezes a gente entende que quando a gente promove um colaborador, ele se é um expert na nova função. E tem muitas vezes que a gente acaba frustrando o colaborador, muitas vezes até o gestor, devido a esse pensamento errado. Em várias situações, um exemplo que eu sempre gosto de dar, né? Quando a gente promove um vendedor para supervisor, várias promoções dessas que não foram bem acompanhadas, a equipe perdeu um bom vendedor e ganhou um péssimo gestor. Mas por que que isso acontece? Muitas vezes a gente não consegue entender que existe uma curva de crescimento e uma curva de conhecimento que a pessoa precisa estar, precisa ter naquele momento da promoção. É as velhas três letrinhas, o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. E a pessoa tem que ter atitude de querer fazer, é o primeiro ponto. Mas ela precisa ter conhecimento e ter habilidade para fazer aquela nova função. Mas como fazer essa nova função? Como ter habilidade e conhecimento para isso? Então, muitas vezes a gente pega esse colaborador e faz a transição e não coordena isso com ele. Uma das coisas que me chama muita atenção é que a maturidade do profissional é um conjunto de características que ele determina e que a gente determina o quão experiente essa pessoa é profissionalmente. Existem níveis, cara. Existem níveis que você precisa trabalhar no seu colaborador, ou você, como colaborador, precisa ter ciência, que é o nível M1, M2, M3, M4. Mas que chegou nos M's de novo, né? A sopa de letrinha. Muitas vezes a gente entende que quando um colaborador entra na empresa, tudo bem ele aprender. Só que quando a gente promove um colaborador, a gente acredita que ele continua sendo o cara. E qual o desafio nisso aqui? Quando eu tenho um colaborador que eu coloco ele dentro da minha empresa, eu treino ele e ele se torna o cara em uma função. Porém, quando eu trago ele para a segunda função dele, para a primeira promoção, no caso, eu quero que ele continue sendo o cara na função um, mas que ele já seja o cara na função 2. E eu não dou tempo para ele aprender a função 2. E aí eu começo a criticar e ele, no final das contas, ele treinou. Muitas vezes a pessoa nova que entrou para a função dele, para a função um, foi mal treinada. Essa pessoa ainda não é quem domina aquela situação e o cara está aqui na função 2, sem saber muita coisa, tendo que quebrar um galho porque ele ainda é o cara que resolve a função um, e aí a sua empresa desmorona. Por quê? Porque você não fez a transição do jeito certo. E como fazer essa transição do jeito certo? Você tem que entender que o seu funcionário, quando ele está no M1, ele é um bebê. Então, o bebê, o que a gente faz? A gente, por exemplo, a Laura aqui, né? Quem acompanha aqui sabe, né? Ó, a Laura é um pouquinho mais rápida, mas, cara, a gente tem que dar comida na boca. Agora não mais, mas tinha que dar comida na boca. Tem que trocar fralda. A gente tem que carregar literalmente no colo em várias situações. Ele precisa ser acompanhado de perto, porque senão a qualquer momento ele vai fazer uma cagada e vai dar um zebreiro. E eu tenho que ter as condições para poder segurar essas situações sem que a empresa sofra. Vou te dar um exemplo bem simples, mas que tu vai entender. A Laura, a minha pequena, ela não vai ao banheiro sozinha. Então, como situação de controle, a gente bota a fralda nela. Mas muitas das vezes tu tens um colaborador ainda que não vai ao banheiro sozinho na função dele e tu não coloca a fralda. E daí quando ele sai riscando o chão, literalmente, tu diz, mas como que aconteceu? Como que ele não sabe? Cara, ele não sabe. E tu tens que ter ciência de que ele não sabe. Ou senão tu vai ter que contratar um funcionário adulto. Um cara que saiba aquilo, mas muitas vezes a gente quer contratar um jovem aprendiz que nunca trabalhou na vida e que ele não tem conhecimento, ele não tem habilidade e ele ainda está aprendendo a ter atitude e tu quer que ele seja o teu Mister das galáxias ali, que o cara que vai resolver todos os problemas. Não vai, gente. Tem aquela questão, ou tu contrata a pessoa pronta e adequa ela à tua cultura, ou tu pega uma pessoa crua, adequa ela à cultura e à função dela. Então tem que entender isso. E o segundo tipo de funcionário que a gente tem é a criança. Ela está aprendendo,
mas ela precisa de feedback o tempo todo. Não faz isso. Segura, vem cá, vou conversar contigo. Vem cá que eu vou te mostrar como é que tu tem que fazer isso, como vai fazer isso. Você ensinou um filho a lavar carro? Cara, fica bom? Não fica. Mas a gente sabe que se a gente ensinar agora, quando ele tiver 5, 6 anos, quando ele tiver 12, ele já consegue dar um belo trato no carro. Se você não tem essa cultura, vale a pena. É o tempo de estar junto, é o tempo de estar com o colaborador. Você ensina ele agora para que ali na frente ele consiga te dar esse resultado. Muitas vezes tu não quer ter essa paciência. Tu quer dar bicuda e que ele funcione na bicuda. Vai lá e lava o carro, mas tu não falou para ele que tem que pegar detergente, tu não falou para ele que tem que pegar a esponja ou um pano, e ele chega, e quando chega lá ele tá lavando água jogando água de balde no vidro do carro, quase os vidros abertos ainda. E daí tu diz assim, pô, tu tá louco? Claro, tu não ensinou, como é que tu quer que ele saiba? Ou então contrata um colaborador adulto para aquela função. Um outro ponto que você precisa entender é o filho adolescente. Você sempre tem que dar autonomia para ele. O seu colaborador adolescente tem que dar autonomia. Pô, ele já sabe lavar o carro, só que ele tem preguiça de lavar o carro muitas das vezes. Então, tu vai ter que ficar ali. E como que tu lida com o colaborador adolescente? Gestão de tarefas. Tu dá liberdade para ele fazer, mas no final do dia, ao final da semana, ao final de um período combinado, tu vai lá e diz assim, e aí, tu fez? Colaborador na empresa é igual criar filho, gente. Às vezes a gente não sabe criar filho, abandonou o lar para poder resolver as situações da empresa, e aí tu apanha, mas se tu voltar para dentro de casa e aprender a educar filho, vocês vão conseguir ter gestão da sua empresa, ter gestão dos seus colaboradores. O colaborador nada mais é que um filho. E a parte boa é que o colaborador pode demitir, o filho não. Então, no final de tudo isso, tu viu que o cara não rola, não tem como, a gente consegue demitir. Depois dos 3 T's, né? 4 T's, né? Treina, treina, treina e troca. Tem que acontecer. Não pode ser o paizão. Você tem que fazer acontecer. E o outro ponto que a gente precisa ter é entender que existe o colaborador adulto. Ele define suas próprias metas, entrega resultado. Ele pode ajudar outros colaboradores que estão lá no mundo bebê, criança, adolescente. Só que ele chegou no pico da maturidade. Ele já sabe como resolver. Só que aqui que mora o perigo. Aí tu pega esse colaborador adulto, que é um vendedor, e tu joga ele como gestor, como supervisor, coordenador, gerente, como tu quer chamar. Só que daí tu imagina que ele é um adulto. Porque ele era um vendedor adulto, ele é um gestor adulto. Não, gente. Na hora que tu tirou ele da função atual e tu plugou ele na nova função, tu volta a ter um bebê. E aí tu vai ter que botar a fralda, depois tu vai ter que ensinar como lavar um carro, depois tu vai ter que ensinar ele e cobrar ele que ele tem que lavar o carro toda sexta, e depois ele se torna um adulto, e na hora que tu promover ele de novo, ele se torna um bebê. E esse ciclo nas empresas que muita gente não entende. E quando isso acontece, acaba escapando pelas mãos, e daí tu vai lá e joga o funcionário na parede e diz assim, cara, tu não presta, o colaborador não presta, como é que o cara era um cara muito bom aqui e aqui ele ficou ruim? Claro, cara, tu não treinou. Então treine, gere colaboradores que façam a transição, mas tenha consciência de que no momento que o meu colaborador trocou de função, ele volta a ser um bebê e eu tenho que ter a paciência do zero com ele. E se não está disposto, gente, a ter essa paciência, não promove o colaborador. Só que aí tu vai gerar um problema em cadeia muito maior. Então, bora lá. Vamos promover, treinar a galera para que eles fiquem adultos nas novas funções para depois virarem bebês e virarem adultos, virarem bebês e virarem adultos. E quando tu vê, a tua empresa vai andar num ciclo maravilhoso. Quer saber mais sobre isso e mais sobre como ter gestão na tua empresa de verdade? Toda segunda-feira, às 14 horas, tu vai receber um material maravilhoso por aqui. Volta aqui, ativa o sininho e se inscreva.